Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Biratã, para quem não me conhece, né? Eu vou dar continuidade ao curso de Estatística, inicialmente ministrado pelo professor Luiz Lazarino, no qual ele permaneceu no curso até a primeira unidade, né? E então eu vou assumir essa disciplina, né? Até o final do semestre vigente, ok? Bom, nós já nos reuníamos anteriormente no momento síncrono, né, no qual foi lançada a enquete se os alunos desejavam que as aulas continuassem síncronas no horário da disciplina ou assíncronas com o conteúdo sendo gravado. Né? E o resultado da enquete foi que a maioria, 82%, escolheu para que as aulas ficassem, né, a gravação das aulas em momentos assíncronos, e assim nós vamos fazer, né? E no momento dos conteúdos, fóruns de tira dúvida, exercícios, nós vamos fazer sempre em momentos síncronos, tá certo? Bom, o curso de estatística nas ciências agrárias, ele continua inicialmente a primeira unidade com estatística descritiva, né? A unidade 2 é a unidade onde vocês trabalharam um pouquinho introdução à disciplina, conceitos básicos, população, parâmetros, amostra estatística, classificação das variáveis aleatórias, né? Quantitativa, ordinal e qualitativa, construção de tabelas de distribuição de frequência, construção de gráficos, né? E medida de dispersão, variância, desvio padrão e coeficiente de variação, né? E dados agrupados e não agrupados em classes. O professor Luiz ainda ministrou para vocês os conceitos básicos de probabilidade de exercício de distribuição, né? Onde ele falou um pouquinho sobre o conceito básico do experimento, espaço amostral e evento, e ele falou um pouquinho também sobre uma distribuição gaussiana, né? No qual vocês encontraram os coeficientes a partir da relação do desvio padrão, né? E da variância, vocês obtiveram os coeficientes relacionados a esse sistema, né? A partir de um Z, né? Que era encontrado na tabelinha, certo? Bom, aí foi feita a primeira avaliação, foi dado feedback e nos restou pouco conteúdo para abordar, né? Sendo que boa parte desse conteúdo já foi ministrado na unidade 1, tá? Então nós vamos falar um pouquinho sobre uma distribuição de probabilidade discreta, né? Depois vamos falar um pouquinho sobre distribuição de contínua de probabilidade. Depois vamos falar um pouquinho sobre o teorema Reed central, estimativa de intervalo de confiança e média populacional, testes de hipótese, né? Comparação entre duas medidas. E depois nós vamos falar um pouquinho, né, sobre a associação entre duas variáveis, diagrama de dispersão, coeficiente de Pearson, quer dizer, né, regressão linear simples, tá, e coeficiente de determinação. Ou seja, boa parte do conteúdo vocês já viram com o professor Luiz, né, fez um excelente trabalho, e nós vamos agora trabalhar um pouquinho com a questão da probabilidade. A parte introdutória de probabilidade vocês já viram, né, em momentos anteriores com o professor Luiz. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a distribuição discreta de probabilidade, tá? A descrição discreta de probabilidade é estabelecida, tá, como as minhas variáveis aleatórias, tá certo? Os termos que eu tenho relacionados ao sistema são variáveis aleatórias discretas. O que isso quer dizer, tá? Essas discretas também são para a partir de objeções finitas, tá? E a questão também, né, é que esses valores eles sempre são associados a partir de parâmetros bem definidos, tá certo? Mas sempre quando a gente fala de distribuição discreta, soma discreta, dispersão discreta, a gente está falando sempre de valores quantitativos, ok? Então, a gente sempre vai estabelecer com esses valores,
tá? A gente pode definir variáveis discretas, quantidade de átomos, né, presente dentro de uma molécula, né? São sempre números inteiros multiplicados por um valor sistema, e é um valor bem definido, tá? Quantização de carga elétrica, né? A gente sabe que a carga elétrica é um número, uma quantidade de prótons ou uma quantidade de elétrons, tá? E essa quantidade é uma expressão discreta, ou seja, são números inteiros. Então, a gente vai associar sempre essa representação desse sistema, tá? A primeira coisa que a gente vai colocar como interessante para essas expressões discretas, tá? É que esse intervalo é sempre um intervalo finito, uma população, tá certo? Pode ser um número muito grande, pode ser um número relativamente pequeno, mas esses números são sempre finitos. Ou seja, por exemplo, a quantidade de moléculas de água que eu tenho dentro de um copo, né? Ou a quantidade de dispersão de um determinado contaminante dentro de um volume, certo volume de um gás, tá? Então são valores sempre discretos, né? Partindo dessa premissa, nós vamos objetivos da aula, nós vamos falar um pouquinho sobre distribuição discreta, né, de variáveis aleatórias, tá certo? Vamos falar sobretudo sobre a distribuição de Bernoulli, o que é que consiste na distribuição do tipo de Bernoulli, tá? E depois nós vamos trabalhar a determinação de um experimento a partir de um sistema de distribuição binomial. Como é que eu defino um sistema de distribuição binomial, tá? E como é que eu calculo, né, as propriedades de probabilidade desse sistema, ok? Quando a gente pensa um pouquinho de variável aleatória, sobretudo uma variável aleatória discreta, tá? Ela é definida como todo experimento no qual os resultados são possíveis, tá? E resultados possíveis eles podem ser caracterizados sempre em duas propriedades: sucesso e fracasso, tá? Então, geralmente é uma variável que eu tenho sempre como resultado, tá? Um conjunto binário. Então, sempre quando eu tenho, tá, um resultado no qual esses resultados possíveis são sucesso ou fracasso, essa variável é tipo, tá, uma variável aleatória, tá, de um experimento discreto. Por exemplo, né, chutar a questão de uma prova. Se você chuta uma questão de uma prova, uma questão objetiva, você tem dois resultados possíveis, né? Ou você acertou, ou você errou, né? Você, por exemplo, vai procurar uma série numa plataforma de streaming, tá? Ou um filme da moda. Você vai lá e acessa o site de buscas. Quais são os resultados que você tem? Ou você encontra, ou tem lá naquela plataforma, ou não tem. Tá? Então, o sistema binário, tá? O nascimento de um filhote de uma ovelha negra, né? Dentro de uma população de ovelhas brancas, tá? Que podem ter uma tendência genética para isso ou não. Mas se você for colocar essa representação, a resposta vai ser ou nasceu ou não nasceu nessa cor, tá? Então, é possível afirmar que essas variáveis sempre seguem a chamada distribuição de Bernoulli. O que quer dizer? O sucesso é representado pelo algoritmo 1, o número 1, e o fracasso representa o 0. Então, essa é a representação que nós temos, tá? De distribuição do tipo de Bernoulli. E como é que eu vou trabalhar com os valores para esse sistema, tá? Por exemplo, seja uma questão objetiva de 6 opções. Qual é a probabilidade de um chute acertar ou errar essa questão? Tá? Então a minha variável vai ser quem? X vai ser o chute da questão. Então eu tenho a probabilidade de sucesso e a probabilidade de fracasso. Ou seja, uma distribuição de Bernoulli, essa probabilidade de sucesso é quando essa variável é igual a 1, né? X igual a S, né? E aqui, quando x igual, o de fracasso, quando x igual a f.
Nós sabemos que nós temos 6 questões, tá? Nesse sistema. Então, a probabilidade que tem de sucesso entre elas é 1 para 6 opções ou 6 alternativas que eu teria ali. Então, a minha probabilidade de sucesso vai ser igual a quem? A 1 de 6 alternativas. Por consequência, qual é a minha probabilidade de fracasso? Vai ser 5 de 6 alternativas. Ou seja, a probabilidade de você obter sucesso estudando, né, é muito maior do que chutando. Ok? Então a gente vai trabalhar sempre nessa representação aqui, ok? X igual a 1 no sucesso, x igual a 0 no fracasso, tá? Quando a gente trabalha com essa representação de probabilidade de sucesso ou fracasso, eu posso também utilizar as variáveis nesse sentido aqui. Por quê? Se eu pegar a probabilidade do sucesso mais fracasso, a soma total vai ser igual a 1. Tá certo? Então, quando eu tenho essa representação aqui, eu posso definir essa letra P minúscula como probabilidade que eu tenho no sistema, tá? A probabilidade de sucesso P vai ser sempre 1/5. E o fracasso, que seria o meu Q, né? A nomenclatura que vocês veem muito é a questão P mais Q igual a 1. Aqueles que vocês já viram isso daqui lá com o professor. Tá certo? Então, eu posso dizer que o meu Q é igual a 1 menos P, que é a nomenclatura que nós temos aqui. Então, isso daqui representa o meu sucesso, o P, e o meu Q representa o meu fracasso. Ok? É só uma questão de nomenclatura do ponto de vista da probabilidade. Tá certo? Então, essa notação que nós temos, né, dessa variável aleatória x, representando aqui a notação de Bernoulli, é sempre definido por essa representação do tipo P, tá? Então, toda variável aleatória, ela segue uma distribuição de Bernoulli, onde eu tenho quem? A vantagem da utilizar, tá, uma notação de Bernoulli para o sistema é que as equações já são bem definidas, tá? Então, eu vou ter sempre uma equação de esperança de x, que vai ser sempre a probabilidade do meu sucesso, tá? E a variância, que é aquele meu sigma, que nós temos, tá? Que é o sigma quadrado, né? Vai ser quem? Vai ser sempre formalizado como P que multiplica Q, ou 1 menos P. Tá certo? Então essas são as equações básicas que nós temos uma distribuição do tipo de Bernoulli. Tá certo? Se eu voltar para o meu exemplo lá, então, qual é a probabilidade que eu tenho de sucesso desse sistema? Tá? É 1 para 6, ou 0,167. Tá certo? E qual é a variância dessa representação? Vai ser P que multiplica Q, ou seja, 1/6 que multiplica quem? O Q é quem? O meu fracasso, com a probabilidade de fracasso, 5/6. Tá? Então é isso aqui que eu tenho. Fazendo a multiplicação, 1 vezes 5, 5, 6 vezes 6, 36, ou seja, 5 sobre 36, ou 0,139. Então, toda vez que eu tenho uma distribuição e as minhas variáveis aleatórias elas têm um conjunto discreto,
tá? Na qual a possibilidade que eu tenho desses resultados, dessas variáveis aleatórias, vai ser sempre um conjunto binário, que um é o sucesso e o outro é o fracasso. Eu vou trabalhar sempre com uma distribuição do tipo Bernoulli, ok? Bom, dando continuidade aqui, mas se a gente pensar não só em uma questão, mas sim várias questões dentro de uma prova. Uma prova geralmente ela não consta somente em uma questão. Ela consta uma quantidade muito maior de questões, tá? E cada uma dessas questões tem uma quantidade, tá, de alternativas. Então vamos pensar o seguinte, né? Se nós quiséssemos calcular, né, a probabilidade de juntarmos 5 questões diferentes na prova, tá? E acertarmos 3 objetivas corretamente, qual seria o cálculo dessa probabilidade? Neste caso, tá? Se eu tivesse apenas um chute realizado nessa questão, eu teria uma distribuição do tipo Bernoulli, tá? Mas neste caso, tá? Eu tenho 5 questões, né, que eu chutei e queria saber qual a probabilidade de eu acertar as 3 dessas 5. Ou seja, eu vou ter o experimento de Bernoulli, né, repetido N vezes. E quando eu tenho um experimento de Bernoulli repetido N vezes, essa distribuição é definida como uma distribuição binomial, tá? Mas como eu vou determinar a variável aleatória, né, de um número de sucessos totais, tá certo? A vantagem da distribuição de Bernoulli é que as equações elas são bem definidas e elas são associadas, tá, a princípios de probabilidade e um pouquinho da análise combinatória. Então vou colocar um exemplo muito mais específico, tá? Neste caso, tá? Eu vou dizer que as questões aqui, elas têm 6 alternativas. Eu tenho 6 questões. E dentro desse sistema, eu tenho 3 questões, né? Que é a probabilidade que eu quero saber de acertar por chute. Então eu tenho X é o número de acertos totais, os meus sucessos, tá? K é o número de sucessos que queremos, N é o número de repetições, tá? E P é a minha probabilidade de sucesso. Então, para resolver esse sistema aqui, tá? A probabilidade de sucesso que nós queremos, tá? Ou seja, quando x é igual a k, vai ser dada por essa expressão aqui, tá certo? Onde eu tenho essa representação aqui, tá? É uma análise combinatória, tá? De o número de sucesso que queremos, tá? E o número de repetições que nós temos. E aqui eu tenho aqui as minhas probabilidades de acertar e errar a questão, ok? Então, vamos lá. Essa análise combinatória aqui, como eu tenho somente um sistema binário, ou seja, a minha análise combinatória eu tenho uma relação de uma quantidade de questões e eu acertar ou uma ou outra, era dada por essa expressão aqui, tá certo? Lembrando que isso aqui é um número fatorial. Então, vamos resolver essa expressão. Deixa eu abrir aqui a expressão. Eu sei que a minha probabilidade de sucesso P vai ser 1/6 para cada questão, né? Se eu chutar. E o meu fracasso Q, que é igual a 1 menos P, vai ser quem? 5/6.
Eu estou fazendo direto aqui, né? Porque eu vou ter 1 menos 1/6. Se eu faço mínimo, máximo divisor comum, vai ser 6. 6 dividido por 1 dá 6. Vezes 1, 6. 6 dividido por 6 dá 1. Né? Vezes 1 dá 1. 6 menos 1 dá 5. Então, 5/6. Então, eu já tenho essas expressões aqui. E vamos agora para a equação geral que nós temos aqui. Então, a minha expressão de probabilidade é essa, tá? E essa daqui eu tenho a minha análise combinatória. Neste caso, eu vou ter sempre uma representação de sucesso aqui na expressão. Deixa eu colocar desse lado. Deixa eu colocar os valores aqui que nós temos, né? O x igual a 3. E a partir dessa, deixa eu voltar aqui, que eu já tinha feito. Mas vamos lá, tá? Nesse caso, quantas repetições eu tenho? 6. Número de sucesso que eu desejo, 3. A probabilidade que eu tenho do sistema aqui de repetições, P, é igual a 1/6 elevado ao expoente K. Mas quem é K? Minha probabilidade de sucesso, K é igual a 3. Aqui, o meu Q vai ser 5/6, que é a minha probabilidade de fracasso, tá? E N menos K, 6 menos 3. E como é que eu resolvo aqui essa análise combinatória? 6 sobre 3. Então, eu vou ter aqui 6 fatorial dividido por 3 fatorial, 6 menos 3 fatorial. Isso aqui vai ser igual a 6 fatorial dividido por 3 fatorial vezes 3 fatorial. Para resolver isso daqui, 6 fatorial vai ser 6 vezes 5 vezes 4. Deixa eu colocar a fração aqui. Seis vezes 5 vezes 4 vezes, e eu deixo aqui, eu mantenho o meu 3 fatorial. Aqui eu tenho 3 fatorial, que multiplica 3 fatorial, tá certo? Eu vou pegar esse termo aqui multiplicado por 3 fatorial, 3 vezes 2 vezes 1. Não vou mexer com ele agora. Por quê? Porque simplesmente eu vou cancelar ele com o termo que eu tenho aqui embaixo. Eu cancelo um 3 fatorial desse com esse. Então, o que eu tenho? Seis vezes 5 vezes 4 dividido por 3 fatorial.
3 vezes 2 vezes 1, tá certo? Então isso aqui vai ser 6 vezes 5 vezes 4, dividido por quem? 3 vezes 2, 6. 6 vezes 1, 6. Então eu posso pegar esse 6 e cortar com o 6 de cima, facilitando a minha vida. Tá certo? E na minha análise combinatória, nessa probabilidade dessas condições que eu tenho aqui de acertar, tá? Eu tenho 20 possíveis, né, combinações. Então, feito isso, voltando para a minha expressão, P igual a 3, eu posso pegar esse valor aqui dessa análise combinatória e dividir por 20 aqui. 1/6 ao cubo multiplicado por 5/6 ao cubo. Essa expressão vai ficar 1/6 ao cubo, 6 vezes 6 vezes 6 vai dar 216, e 5 vezes 5 vezes 5 vai dar 125. Então, a minha representação vai ser 20 que multiplica 1 sobre 216 vezes 125 dividido por 216. Fazendo essa continha aqui, vai dar 2.500 no numerador, dividido por quem? Dividido por 216 vezes 216 dá 46656, certo? Isso daqui vai dar aproximadamente 0,053, ou eu posso dizer que minha probabilidade da minha variável aleatória, do número de acertos, vai ser 3 questões em um conjunto de acertar 3 questões em um conjunto de 6 questões, cada uma dessas questões envolvendo 6 alternativas, A, B, C, D, E e F, vai ser de 0,053. Se eu multiplicar isso daqui por 100, 5,3%. Então perceba, né? Se eu tenho uma distribuição discreta de probabilidade, ou seja, no qual a quantidade de elementos que eu tenho são valores finitos, não importa se essa quantidade seja muito grande ou pequena, mas são valores sempre finitos, eu tenho sempre uma distribuição do tipo discreta, certo? E quando essa distribuição discreta, tá, minha variável aleatória do sistema é condicional a sempre a um sistema binário, ou seja, de sucesso e fracasso, eu tenho uma distribuição do tipo binomial. Se eu tenho uma distribuição de binomial, eu consigo calcular a probabilidade, tá? a eficiência e a variância utilizando equações bastante simples, tá? E quando eu tenho uma série de propriedades, tá? Ou seja, um número n, tá, de variáveis do sistema condicionadas, essas variáveis, essas n variáveis do sistema são distribuições de Bernoulli, tá certo? Eu vou ter sempre uma distribuição do tipo binomial.
tendo uma distribuição do tipo binomial, eu consigo calcular as expressões a partir dessa equação. Ou seja, a probabilidade de eu ter sucesso é feita pela multiplicação da minha análise combinatória das condições de sucesso em relação ao quantitativo de questões, tá? E a probabilidade que eu tenho de acerto vezes a probabilidade de fracasso multiplicado por esses expoentes, tá? E a análise combinatória é sempre uma análise condicional de duas variáveis, né? Então, eu consigo fazer a partir dessa expressão. Então, aqui é a continha que nós fizemos, tá certo? Espero que não tenha ficado nenhuma dúvida. Se houver alguma dúvida, podem entrar em contato comigo por e-mail, tá certo? Na próxima gravação eu vou tentar fazer mais alguns exemplos envolvendo esse tipo de variável aleatória. A seguir, depois disso, nós vamos trabalhar um pouquinho com a distribuição de variância e desvio padrão. Quando eu tenho uma distribuição do tipo binomial, como é que eu calculo isso? E depois disso, né, nós vamos trabalhar com mais algumas questões envolvendo a distribuição binomial. Agora não só calculando a probabilidade, mas calculando também o desvio padrão e a variância dessas medidas. E, por consequente, vamos falar depois um pouquinho sobre as distribuições contínuas de probabilidade. Tá certo? Então, vou encerrar essa gravação e até a próxima, pessoal.